Olá, professor, tudo bem? Eu trouxe hoje um relato de experiência onde eu vou buscar problematizar e provocar a construção dos saberes, né, para apropriar das habilidades do pensamento computacional. A gente sabe que hoje, nos dias atuais, é imprescindível o uso da tecnologia e o pensamento computacional ele desperta isso no aluno, ele motiva o aluno porque dialoga com o espaço-tempo que ele vive, né, que é a evolução tecnológica, ou seja, essa cultura digital. E hoje eu trouxe uma proposta com GeoGebra, tá? Então aqui eu vou ler primeiro o resumo, né? Eu titulei essa proposta como Educação Matemática e Pensamento Computacional, explorando as habilidades do pensamento computacional via software GeoGebra. O presente relato de experiência irá apresentar a construção de um objeto de aprendizagem onde o discente poderá explorar o pensamento computacional. A Base Nacional Curricular nos dá margem para trabalhar as habilidades do pensamento computacional, decomposição do problema, abstração, algoritmo, procedimento, automação e simulação. Nesse sentido, utilizaremos uma situação-problema para problematizarmos e assim explorarmos o conceito de área de polígonos via software GeoGebra. Então eu trago duas constatações importantes aqui. Na primeira diz o seguinte, de acordo com a BNCC, página 266. Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são ao mesmo tempo objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o ensino fundamental. Esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático, raciocínio, representação, comunicação e argumentação, e para o desenvolvimento do pensamento computacional. Vale ressaltar também que o pensamento computacional, ou termo pensamento computacional, não é o ato de manusear aplicativo ou dispositivo tecnológico, ou em smartphones, tablets, notebooks, entre outros. Ou seja, não é algo pronto e acabado, limitando assim a criatividade do sujeito. Então, primeiramente, o que o professor tem que ter em mente? Que o pensamento computacional não é só materializar situações, problemas digitalmente. Não, não é isso. Ela serve para o aluno compreender o problema proposto e a partir desse problema ele consegue generalizar e fazer novas situações, problemas das suas subjetividades, tá? Então, quais são essas habilidades de pensamento computacional? Eu peguei uma referência do Maltempe e da orientanda dele, Calma Bessa. Então aqui, habilidades de pensamento computacional. Coleção de dados, o que seria? O processo de coleta de informações apropriadas. Análise de dados, compreender os dados, encontrar padrões e tirar conclusões. Representação de dados, representar e organizar os dados em gráficos, tabelas, palavras ou imagens apropriadas. Decomposição do problema, dividir tarefas em partes menores e gerenciáveis. Abstração, reduzir a complexidade para definir a ideia principal. Algoritmo e procedimento, série de medidas ordenadas tomadas para resolver um problema ou obter um fim. Automação, ter computadores ou máquinas fazendo tarefas repetitivas ou entediantes. Simulação, representação ou modelo de um processo. A simulação também envolve a execução de experimentos usando modelos. Paralelização, organizar recursos para realizar tarefas simultaneamente e atingir um objetivo comum. Então, o pensamento computacional nada mais é que o professor conseguir explorar o situação problema de um jeito significativo, no sentido assim, que o aluno ele vai conseguir desenvolver essas habilidades, tá? Mas de um modo que ele aproprie do que ele está sendo ensinado para ele, não que seja algo mecânico. Então eu peguei uma situação problema, que é esta daqui, que estava no livro, estava no site Nova Escola, que diz o seguinte, vitrais são desenhos elaborados com pequenos pedaços de vidro, plástico ou acrílico, que utilizam uma variedade de formas e cores. Paulo fabrica vitrais e apresentou a uma cliente um projeto como na figura abaixo, para a decoração da fachada de um prédio. No desenho, a base da peça do vitral é um quadrado ABCD, com lados medindo 1 metro. E os quadrados da malha são idênticos. Determine o custo de fabricação de cada peça de vitral feita por Paulo, sabendo que são utilizados 3 tipos de materiais de acordo com a tabela abaixo. Então, essa situação problema, ele quer que a gente descubra a área de cada polígono aqui, no caso vermelhos,
verde e azuis, porque cada um tem um determinado valor por metros quadrados. O que eu posso pensar como professor? Eu posso representar essa figura no GeoGebra. Então a primeira coisa que eu faria era isso. Então eu venho aqui em polígono, né? E começo a representar a figura, por exemplo. Tá? Vou fazer mais ou menos só para simplificar. Certo, apresentei a figura. Venho aqui, ó. Mudar a cor dela. Posso transladar ela de acordo que fique idêntica ao que é apresentado na situação problema. Posterior a isso, o professor ele pode vir aqui, ó, nessa ferramenta área e clicar. Ele vai dar área pro professor. Então aqui, só por aqui, ó, o aluno já consegue resolver essa situação problema de modo que ela seja, vamos dizer assim, automatizada. Então aqui, ó, então eu vou descobrir a área aqui, certo? E aí basta eu somar, tá? Então aqui, mais ou menos, vamos dizer assim, o professor, ele pode ensinar isso para o aluno para que o aluno possa validar a resposta que ele encontrou, ele possa generalizar outras situações, problemas. Então o professor pode, a partir disso, pedir para o aluno criar um novo polígono e seccionar esse polígono em vários polígonos e passar essa atividade para o colega de modo para ele resolver. Então, basicamente é isso. Eu posso decompor também as figuras geométricas, certo? Eu posso decompor a figura geométrica. E aí fica fácil para o professor, ele pode explorar. Aí vai tudo partir da subjetividade do professor. Ele vai ser inventivo, ele vai se reinventar durante a sua prática docente, deslocando assim daquela aprendizagem mecânica, onde o aluno faz o beabá, que é a formulazinha, e resolve, tá? Então, a priori aqui, para mim, era apresentar uma situação problema, onde o professor pode brincar com ela, pode mover ela, ó. Cada aluno pode ter um jeito de fazer, tá? Então, a ideia inicial é essa. Aí a resolução seria simples, eu pegava essa área aqui, somava, colocava tudo, somava, achava a área de cada um, multiplicava e somava os valores. No final, a resposta seria 1760, chegando assim ao que o exercício é proposto. Então, o que eu queria? Porque ainda é muito nebuloso. Como usar o pensamento computacional no ensino matemática? Eu acho assim, que você pode pegar situações problemas e modelá-las em formatos digitais, vamos dizer assim, criando assim um objeto de aprendizagem, e com isso o aluno vai poder explorar as ferramentas que ele já conhece, que não conhece, né? Porque ele vai poder se inventar nesse processo, juntamente com o professor, porque pode acontecer de um aluno falar, não, professor, eu percebi aqui é um triângulo perfeito aqui, eu consigo calcular a base vezes a altura por 2. 8 vezes 8, 64 por 2, 32. Eu consigo achar a área aqui de cada um, professor. Mas pode ter casos que o polígono é regular, né? Ele não deixa claro qual seria a área dele, não seria um valor que estaria nítido para o aluno. E o aluno pode utilizar essas ferramentas. Então, o que eu acho importante no pensamento computacional? Ele ensina o aluno a ser autônomo, ele ensina a ser inventivo, o aluno consegue formular novas situações, problemas. Então, eu posso falar assim, vamos supor que dentro desse triângulo, desse polígono aqui, tem outros. E qual que seria a área deles? Ó, tem 4 triângulos aqui. E aí eu ponho aqui um vermelho, por exemplo. Já muda totalmente a questão, entende? Então é nesse sentido que o professor deve pensar o pensamento computacional, no meu ver. Ele deve utilizar para resolver problemas, ou seja, materializar esses problemas, de modo que o aluno consiga movimentar eles e formular novas questões, tá? Espero que vocês tenham gostado e fico aberto a sugestões. Muito obrigado.